Tem mais informação porque a Petrobras diz que vai manter a venda de ativos com contratos já assinados. Quem vai trazer os detalhes da notícia para a gente é o repórter Rodrigo Viga, que chega ao vivo. Agora, Viga, essa decisão vai na contramão do que pensa o governo federal, não é mesmo? Bem-vindo. Tudo bem, Daniel? Muito obrigado. Boa noite para você, para o nosso ouvinte espectador e internauta da Jovem Pan. Uma decisão ainda parcial, não uma decisão definitiva, mas foi um parecer importante dado pela diretoria executiva da Petrobras, que encaminhou esse parecer ao órgão máximo da companhia, que a gente vem falando sempre aqui, que é o Conselho de Administração da Petroleira Brasileira. E que parecer é esse? Que não há motivo, razão ou fundamento para suspender a venda de ativos, também chamada de desinvestimento, daqueles negócios que já estão na chamada reta final. Não há um prazo de quando essa análise vai ser feita pelo Conselho de Administração. Porém, a Petrobras vem, ao longo dos últimos anos, se desfazendo de ativos que dão menos retorno. Às vezes são interessantes para empresas médias, para empresas pequenas, mas para a Petrobras, que tem muito do seu foco no pré-sal, que hoje representa mais de 75% da produção nacional, dá um retorno, um feedback muito pouco significativo, quase que insignificante. A Petrobras tem transações em andamento, viu, Daniel, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, de mais de 2 bilhões de dólares. Alguns advogados até alertaram em conversa com a Jovem Pan o seguinte, às vezes, mesmo após a assinatura, né, a lavratura dessa compra e venda de um determinado ativo, comprador e vendedor ainda tem compromissos, ainda tem obrigações, até que o negócio efetivamente seja concretizado. Procurei alguns analistas, alguns especialistas, é o caso do secretário executivo da associação que representa os produtores independentes ou pequenos produtores de petróleo e gás no Brasil. Aníbal Santos Júnior disse que essa decisão, embora seja preliminar, é uma espécie de alívio para o setor que estava preocupado com a paralisação. Negociações que estão em andamento e até com aquelas que já foram concretizadas recentemente. Vamos ouvir aí o que disse o Santos Júnior da Jovem Pan. Estabelecido este clima de segurança, isso é muito importante para o setor, porque acalma e restabelece, digamos, a expectativa positiva que todos tinham para que esses ativos possam continuar a gerar os benefícios que as empresas operadoras conseguem fazer a partir das suas compras, gerando mais emprego, aumento de arrecadação de royalties e benefícios sociais importantes para essas regiões. Agora, Rodrigo Viga, tratando de questões que envolvem governo federal e Petrobras, uma decisão da gestão federal vai elevar o custo do diesel? Explica pra gente. Meu caro Daniel, não tá vida fácil, a vida não tá fácil não. Apesar dos nítidos e claros ganhos de sustentabilidade, de meio ambiente, ganhos ambientais, especialistas e analistas ouvidos pela Jovem Pan foram unânimes em dizer que a decisão tomada hoje pelo Conselho Nacional de Política Energética vai doer no seu, no meu, no nosso bolso, vai pressionar a inflação e a economia de uma maneira geral. Que decisão foi essa, meu caro Daniel, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan? O governo decidiu que a partir de abril deste ano, a parcela de biodiesel misturada ao diesel vai passar dos atuais 10% para 12%. Só que o que acontece, Daniel, é que o biodiesel é mais caro do que o diesel. O impacto previsto pelo Ministério de Minas e Energia no preço final do diesel, com essa mistura de 12%, é de 2 centavos. No entanto, os especialistas e analistas com os quais eu conversei disseram que o impacto vai ser muito mais, porque tem um impacto direto aqui na bomba para os consumidores, mas tem também um impacto indireto, por exemplo, na geração de energia, no frete. Afinal de contas, o diesel é o combustível que movimenta o Brasil. O economista do IBRA, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, já começou a fazer as suas contas e acha, sim, que esse aumento na mistura, que hoje, a partir de abril, vai passar para 12%, em 2026 passará para 15%, terá um impacto, sim, no bolso dos brasileiros. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. O diesel é um combustível estratégico para a economia. Ele movimenta as máquinas no campo, o frete, o transporte público urbano, até a geração de energia. Então, qualquer aumento de preços que o diesel apresente, isso pode sim contaminar o preço de vários outros segmentos, né? Forçando algum aumento de preços em itens variados no nosso dia a dia.
No entanto, a preocupação com o meio ambiente também é importante. Por isso que essa mudança na composição do biodiesel no diesel é tão relevante. Esse, então, o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz. Eu conversei com outros especialistas que colocaram em xeque também a eficiência energética, dizendo que com mais biodiesel há uma perda na eficiência energética, e há aqueles que dizem, inclusive, que os motores dos carros que estão rodando no Rio, em São Paulo, em todo o Brasil, não estariam totalmente adaptados a essa mistura de 12% hoje, em 2026, da ordem de 15% de biodiesel. O biodiesel normalmente é mais produzido pela agricultura familiar. E para fechar, viu, Daniel, fora do protocolo, saiu aquela tradicional pesquisa semanal da ANP sobre os preços dos combustíveis. Uma leve redução no litro do diesel, falamos agora há pouco, e também da gasolina, de 0,5% esta semana em relação à semana anterior. Daniel. Pois é, Rodrigo Viga, e as últimas informações e atualizações da Petrobras, dos combustíveis, todos os dias, aqui na programação da Jovem Pan News. Valeu, Viga. E para reforçar o time de comentaristas do Jornal Jovem Pan, Roberto Mota ao vivo aqui com a gente, a quem eu agradeço também pela participação. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite para você. Mais uma decisão do governo federal que irá impactar no preço do óleo diesel. E se sobe o preço do diesel, tudo sobe. Exatamente, Daniel. Boa noite para você, boa noite, Kobayashi, boa noite, nossa audiência. Essa decisão do Conselho Nacional de Política Energética aumenta a parcela do biodiesel, que hoje é de 7%, para até 15% em 2026. Isso vai significar aumento de preço, né? E também parece redução da eficiência energética. O aumento de preços tem repercussão em todos os lugares, porque a maioria dos bens que nós consumimos precisa de transporte e o diesel é o principal combustível para isso. Pois é, agora Nelson Kobayashi, primeiro destaque trazido pelo Rodrigo Viga. Petrobras informou que vai manter a venda de ativos, mas para aqueles contratos que já estão assinados. Nem poderíamos esperar uma atitude diferente que iria na contramão de tudo que se prega no ambiente jurídico. Mas esse cenário reforça a necessidade de a gente voltar a discutir a privatização da Petrobras? Pois é, a gente tem que se lembrar que isso vem na sequência de duras críticas feitas pelo presidente Lula aos números gerados pela Petrobras no ano de 2022, né? Assim que foi anunciado o tamanho do lucro da Petrobras, quanto que ela distribuiu para os seus acionistas, né? Quanto que ela pagou de imposto, inclusive, não dá para imaginar, diante de números tão altos, né, números tão grandes, o presidente Lula fez duras críticas à Petrobras como se ela estivesse no caminho errado. Na verdade, agora, quando a gente vê a Petrobras decidindo vender os seus ativos para aqueles contratos assinados, ela não está fazendo nada mais do que cumprir o combinado. Aliás, estranho seria se não fizesse, né? Seria um descumprimento contratual. Mas a gente precisa sempre refletir, quando tem essas críticas, temos essas movimentações, essas notícias, a respeito justamente da privatização ou não da Petrobras. Há quem diga que a Petrobras deva ser uma empresa totalmente pública, que ela é do governo, que ela é uma joia do governo. A dificuldade de se, né, fazer coro a esse argumento é de que passa governo, entra governo e a gente vê, vez ou outra, o governo se utilizando de maneira criminosa do tamanho da Petrobras, dos seus valores e das possibilidades que ela gera, tanto para o bem quanto para o mal. Por outro lado, a gente tem também que se lembrar que o governo, mesmo não sendo o total proprietário, é importante que ele tenha a sua participação, justamente pelo que a gente viu agora o Mota comentando, né, que ela é importante justamente para a estabilização da inflação, vez que o óleo diesel é o que alimenta aí o transporte em todo o território nacional, que a gente tem mais de 90% do transporte em vias rodoviárias. É uma discussão muito ampla, que gera sempre muito debate, mas que precisa ser sempre lembrada e amadurecida na nossa sociedade. Pois é, e você, Mota, queria também escutá-la a respeito àquela ideia de privatizar a Petrobras diante dessa nova gestão. Projeto engavetado, dificilmente isso vai voltar à pauta, né? Muito provavelmente, Daniel, engavetado, porque esse governo atual ressuscitou a ideia do desenvolvimentismo, né? Que é essa visão de que tudo tem que ter a mão do governo, que o governo tem que estimular, que o governo tem que ajudar os setores, que o governo tem que tomar medidas para isso, para aquilo, quando na verdade a prática econômica do mundo mostrou o contrário.
Quanto menos interferência do governo, melhor. E aí, no meio dessa discussão, fica a Petrobras. A Petrobras, como uma empresa de economia mista, ela tem acionistas e a obrigação principal dela é com os acionistas, né? O maior acionista é o governo federal. A obrigação da Petrobras é ser produtiva, dar lucro para remunerar os seus acionistas. E aí acontece o conflito quando o Estado resolve usar a Petrobras como instrumento de políticas públicas, que não é a finalidade da empresa.